Olá pessoal, respostas de sábado número 103. Primeiramente gostaria de agradecer todo mundo que fez comentário no último Respostas de sábado com relação à câmera, minha TechPix. Para quem não sabe, não acompanha as lives lá, eu testei uma nova câmera e tudo mais. Gostaria de agradecer todo mundo que fez comentário. Eu estou me batendo um pouco com ela, mas acho que eu resolvi o problema. Vamos ver se mais pra frente a gente continua e consegue usar ela. Não vou martelar ela não, tá? Bom, aqui como plano de fundo, eu tenho aqui esse tape deck da Technics japonês, o RE630T. Inclusive eu fiz um vídeo, né, mostrando a parte interna dele, mostrando como ele funciona e tudo mais. Então se você tem interesse nessa geração de equipamentos, que foi nos anos 70, nos anos 80, inscreva-se no canal, ative o sininho, que sempre você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aí. Comparativo, venda, compra de equipamento, que mais? Demonstrativo, lives com bate-papo. Tá? Então é isso, ok? O que mais que eu tinha para falar aqui? Tem bastante perguntas para responder. Talvez eu continue fazendo um comentário daquele assunto que a gente está debatendo aí, mas talvez se der tempo no final. E também não vou ligar o equipamento aqui, eu ia ligar ele, botar uma fitinha, mas não adianta nada, né? Porque o sol tá batendo aqui, a gente nem vai ver os views tocando nada. Então vamos lá, vamos às perguntas começar aqui. Só lembrando, eu fiz esse vídeo, né, com as perguntas realizadas até sexta-feira ao meio-dia. Vamos lá. Aparelhos no áudio, equalizador é necessário? Então ele fala lá, ele pergunta se a linha, né? Então quanto mais equipamentos na linha de áudio, um exemplo, eu tenho lá minha mídia, que pode ser meu MP3, meu CD, meu vinil, alguma coisa. Quanto mais equipamentos tiverem na linha de áudio até chegar ao amplificador, é óbvio que o risco que você corre de ter alguma interferência nesses equipamentos, de ter algum problema na linha, né, em algum lugar lá, com certeza você corre mais riscos do que ter simplesmente o toca-discos ligado ao amplificador e as caixas, né? Então com certeza. E com relação ao equalizador, o equalizador é assim, você pode usar ele, já falei isso em vídeo aí, você pode usar ele e equilibrar o teu áudio, deixar ele um áudio melhor, mas também você pode piorar o áudio ou estragar o áudio, né? Então o equalizador assim é meio complicado por causa disso, mas nada impede de você usar. Você vai lá, usa, pode usar sem problema nenhum, tem que usar, né? As linhas top dos anos 80 são aquelas que tem vários equipamentos, equalizador, reverberador, um monte de coisa, mas só que o risco que você corre de dar algum problema na linha é grande também. Continuando, fitas de 90, o que eu acho? As de 60 e as de 45, fitas Maxwell, novas. Então ele pergunta lá o que eu acho das fitas de 90. Eu sempre comento aqui no meu canal que eu não gosto de fita de 90, nem de 120, nada, não gosto. Muita gente fala assim, não, mas essas fitas tem que tocar. Mas veja bem, são equipamentos que têm 40 anos, 45 anos. Eu não vou arriscar o meu tape de 40, 45 anos e enfiar numa fita de 120 para ele tocar, né? Eu não vou usar um tape deck para tocar um baile, ou então, tipo, sei lá, fazer uma gravação de algum show de 2 horas. Não, eu vou pôr meu tape deck lá com uma fitinha, escutar umas musiquinhas, tal, viro a fita, troco a fita, sem problema nenhum. Então eu não vou forçar o meu equipamento antigo, meu equipamento vintage, com uma fita de 90. E é por isso que eu não gosto de fita de 90, de 120. Eu acho que o limite mesmo é 60 e 45 seria o ideal, para você manter lá o teu tape bom, beleza. Você quer usar fita de 90, de 120, procura um tape deck moderno para usar, né? Então, realmente, ele pergunta aqui, e as fitas Maxwell nova que tem para venda? Se você comprar elas, eu comprei uma caixa aí, mostrei para vocês. Se você pegar a fita, você vai lá e vê que foi produzida, acho que em 2000, 2001. Então, na verdade, acho que são as últimas fitas produzidas, né? Até quando o pessoal ainda usava tape deck nos aparelhos. Depois pararam de ser fabricados tape decks não vem mais. Então, em 2000 ainda você comprava equipamentos de som nos anos 2000, 2002, 2003, com duplo deck, com tape deck. Então você poderia utilizar a fita. Então precisaria das fitas para poder ser usadas, né? Então essas daí são as últimas fitas que foram fabricadas, são essas Maxwell. Não são novas, fabricadas em 2021, 2020, isso acho que não existe mesmo. Continuando, os transistores originais do PM5000 da segunda geração, realmente não sei, vou pedir ajuda aí, como eu falei no início, não sei se eu falei, talvez eu tenha esquecido. Aqui eu respondo as perguntas que as pessoas fazem no vídeo anterior, no 102 as pessoas fizeram perguntas, estou respondendo as perguntas aqui no 103. E também, às vezes, com as perguntas que eu não sei responder, que eu não tenho conhecimento, eu peço ajuda aos inscritos aí.
Então, se alguém souber exatamente qual é os códigos, eu não me lembro qual que é o código exato dos transistores que vão no PM5000. Deixa no comentário aí, ajuda a responder aí a pergunta do nosso amigo, tá? Limpeza do potenciômetro, álcool e depois. Então ele pergunta lá, eu normalmente mostro para fazer limpeza do potenciômetro com álcool. Sim, a limpeza do potenciômetro ideal é fazer com álcool, né? Eu tinha aquela ideia de deixar, só faz a limpeza com álcool, limpa e deixa, né? Mas aí a gente pensa que ele pode ficar seco mesmo, né? O álcool, ele seca e acaba deixando seco o potenciômetro. Então o ideal mesmo seria, depois de fazer a limpeza, passar não limpa contato, nada. É um óleo, acho que é Silimatic, é um siliconezinho, né? Que é específico para componentes eletrônicos. Então você põe lá e daí talvez lubrifique um pouco o potenciômetro para ele não ficar tão seco. Mas isso é para lubrificar e não para limpar. Não adianta querer passar direto o Silimatic, porque vai virar uma graxa lá, né? Você imagina aquele óleo siliconado junto com aquela poeira que está lá dentro, vai virar uma graxa. Então o ideal sempre é limpar o potenciômetro com álcool e depois passar um silicone para fazer uma lubrificação, tá? Eu estou usando aquele Orb, né, que é um silicone para parte eletrônica. Continuando, 1360, LED batendo mais que o outro, o que fazer? Eu não lembro se o 1360 tem ou não algum trimpote de ajuste dos LEDs. Realmente não lembro, precisaria abrir o 1360 e analisar lá a parte do circuito dos LEDs para saber se ele tem regulagem de trimpote. Eu acho, tenho quase certeza que não tem trimpote de regulagem de LEDs, né? Mas tem que procurar lá para ver. Som profissional tem qualidade hoje? Olha, que é um assunto bem longo, né? Eu poderia falar meia hora, 40 minutos sobre isso, porque é um assunto bem longo. A gente tem que entender o seguinte: nos anos 80, os equipamentos que eram usados profissionalmente eram os residenciais. Então o cara ia lá, comprava um PM5000 1A1, que era um equipamento feito para residência, para qualidade de residência, para ser o supra-sumo da residência. Comprava um PM5000 1A1, que era mais barato que as potências ou importadas, ou mesmo potência profissional mesmo, e usava. Então se usava no som profissional uma potência que seria, na teoria, para um equipamento de qualidade. Inclusive, é o comentário que eu ia fazer aí, né? É daquele assunto que a gente está debatendo, que daí a pessoa retrucou lá falando assim, não lembro o nome dela, desculpe, né? Mas a gente está aqui num bate-papo sadio. Ela falou assim, mas você tem que entender que lá nos anos 80, esses equipamentos que têm bastante qualidade e tudo mais, eram vendidos nas lojas popularmente. Bingo! Agora você entendeu por que a gente gosta dos equipamentos dos anos 80. Porque esses equipamentos eram oferecidos para qualquer um. Então você tinha uma linha, uma margem só de equipamento legal, bacana, sendo oferecido para tiazinha, como eu falei, para professorinha, sei lá, na época, né, tem que entender, anos 80, quem comprava esse som era pessoa que tinha um pouco de poder aquisitivo. Então essas pessoas, elas compravam esse som. Hoje, se uma mesma pessoinha dessa vai querer comprar um som novo, vai comprar um boombox tudo cheio de LED, como você falou. Então é por isso que a gente vangloria esses equipamentos dos anos 80, porque eles eram oferecidos com uma boa qualidade para qualquer pessoa. Hoje em dia, se eu quiser um equipamento com boa qualidade, eu vou ter que procurar, né? Vou ter que sair do senso comum e procurar, entendeu? É por isso que esses equipamentos são bem cotados hoje em dia, porque eles eram comuns na época, né? E aí você fala assim, mas é injusto comparar esses equipamentos com os equipamentos modernos que são vendidos na loja aí. Mas é isso que eu acabei de dizer, é por isso que eles são bem cogitados, porque hoje em dia você não consegue comprar nada numa loja comum que tenha a mesma qualidade de um equipamento desse. Bom, continuando. Então, no caso do som profissional, você entende que nessa época a gente usava os amplificadores que eram ditos para a linha residencial. E depois, com o tempo, foi acontecendo ao contrário, né? As potências foram barateando, vindo as importadas e tudo mais, e aí a qualidade, aí o que acontece? Eles preferem colocar números do que qualidade, né? Então, tipo, 15 mil watts, 20 milhões de watts, 500 milhões de watts, então números, né? E não importa a qualidade, entendeu? Então, a própria Cygnus, né, que fabricou equipamentos nos anos 90, no final dos anos 80 também, colocava suas potências lá para cima, mas com o quê? Com 3% de distorção, 5% de distorção. Vou citar novamente o canal do Douglas, assista lá, você vai ver que a Cygnus só iludia. Alguém chegou e falou para mim assim, mas um PA800
tem a mesma potência do PM5000. Então tá, acredite no que está escrito lá no manual do PA800, né? Então basicamente por aí. Vamos continuar. 2020, 4040, 6060 CCE. São Kenwood, 6060 é Kenwood. Agora, 4040, não sei se existe algum similar Kenwood ou não. 2020 também não sei. O que eu sei é que a CCE, eu acredito que ela não teria know-how para fabricar seus próprios amplificadores, como a Polivox, como o início da Gradiente, como a Quasar, como a Tarkus, como quem mais? A própria Cygnus, né, que tinha know-how para fabricar os seus equipamentos, não copiava, né? Alguém vai falar assim, ah, mas esse circuito é comum. Claro, qualquer circuito de amplificador é copiado de um outro amplificador, né? Mas eles criavam, fabricavam as suas próprias placas, colocavam seus próprios componentes e tudo mais, e não que nem a CCE, que simplesmente comprava os kits e colocava o seu nome lá. Agora, a gente não sabe se existe 2020 e 4040 igual, com o mesmo formato da CCE. Mas existia sim uma coisa que se fazia na época, era assim, montava-se um amplificador e vendia, como existe hoje comumente, né? Você fabrica alguma coisa e a pessoa fala assim, quero que você ponha meu nome, o cara vai lá e põe meu nome. Então pode ser que esses amplificadores 2020, 4040 não sejam Kenwood, mas sejam de outra marca que a CCE comprou e mandou pôr o nome dela lá. Eu acho que pode ser isso, tá? Mas o 6060 é Kenwood, né? Vamos lá, design dos Vintage Nacional, quem faz? Ó, as placas, os circuitos, o pai do A1, o pai do PM5000, o pai, esse daí a gente já sabe, né? Tem nomes, a gente conhece, não vou citar nomes aí, mas o pessoal conhece e sabe quem são, né? O pai dos circuitos, né? Agora, quem desenhou lá o PM5000, vou desenhar o PM5000 aqui, vou colocar 2 VU, uma carreira de LED, 2 chaves do lado, power, isso aí, e realmente eu não sei te dizer quem foi que fez. Não sei se foi a mesma pessoa que elaborou o circuito ou não, né? QC1000 já teve, o que eu acho? QC1000 tive uma vez só, na verdade não era minha, né, a caixa, eu tive a oportunidade de ter, mas nessa época era assim, você pegava o equipamento, testava, tá funcionando, colocava para venda, no outro dia estava vendido, não poderia testar, ver se estava bom, se não, quer dizer, ver se estava bom a gente via, mas não podia ir lá e falar assim, não, vou colocar essa música, vou ver se toca bem, vou ver se coloca essa, e porque isso foi há muito tempo atrás, né, muito tempo atrás, então não tinha essa oportunidade. Depois a gente começou a ter essa oportunidade, né, pô, já que tô aqui com a caixa, vou testar, vou botar um CD, vou colocar um amplificador, vou mudar um amplificador, vou testar aqui nessa posição, depois na outra, mas numa época a gente não conseguia, então realmente eu não posso dizer exatamente. O que eu sei que as QC1000 a gente usava isso antes de trabalhar com compra e venda de usados, a gente usava para tocar festa, as réplicas, né? O pessoal tinha lá o formato da caixa, o esquema da caixa, esqueci agora, perdi o nome, tinha lá o esquema da caixa, né? Então a gente montava, mandava as pessoas montar, então você comprava a caixa montada com o mesmo litragem, com o mesmo perfil da QC1000, só que em cima lá era fechada, né? Porque a gente usava ela só para grave. Então essas caixas eu escutava e pô, dava um grave do caramba, mas a QC1000 exatamente nunca escutei assim, tipo, nossa, para apreciar, nunca escutei. Contagem de aparelhos fabricados. Isso é difícil, né? Eu já pensei um dia pegar todos os meus PM5000 e ir lá olhar todas as etiquetinhas para saber qual é o mais velho, qual é o mais novo, mas a gente não tem certeza, não existe uma fórmula, não existe, como é que eu posso dizer, literatura, né, dizendo, ó, PM5000 começou com o número tal de série, acabou com o número tal, ou então não se sabe se foi mudado o número quando lançaram a segunda série, não tem nada, não tem informação nenhuma sobre isso daí. Pelo menos até agora não, né? Quem sabe alguém descubra aí uma caixa perdida em algum lugar, que era um relatório da Gradiente, da Polivox, ou descubra uma caixa que veio de algum lote aí que estava na fábrica da Gradiente e lá que tem os relatórios de fabricação. Pode ser que apareça isso aí um dia, né? Mas é muito difícil. LP2636. Qual Exotec tem? O Exotec tem conserto? Qual é a Exotec? Olha, eu vou ser bem sincero, eu queria um CD player para fazer parte da minha linha Exotec, é difícil, muito caro, não funciona. Chegava a vender esses equipamentos por R$50, vou ser bem honesto. Cheguei a juntar 3 equipamentos desse e doar para um lugar onde que vendia equipamento vendia usados para atribuir esse dinheiro para cachorro, para doar ração, esse tipo de coisa. Hoje em dia pegou um super valor, mesmo com defeito o pessoal pede uma fortuna, mas eu
eu daria preferência para o LP2. Eu daria preferência. Mas nenhum dos dois tem conserto, na minha opinião. Alguém vai falar assim, não, você trocar o leitor, esses técnicos, sabe? Deixa que eu arrumo. Deixa que eu meto a mão e arrumo. Daí o cara vai lá, passa o orçamento. Ó, tem que trocar um leitor, mandar vir lá da China o leitor. Aí o cara vai pôr o leitor, não encaixa, não dá regulagem, não sabe regular. Eu abandonaria. Partiria para outra coisa e deixaria ele lá quietinho, só de aparência mesmo, tá? Continuando. CP 1900 por 280 falhando o canal. Caro, né? É o CP 1900. CP 1900 não vale a pena, porque é o 650D. Se ele está falhando o canal, pode ser muita coisa. E eu acho que 280 é muito caro para ainda você chegar, pegar equipamento e ainda gastar mais 250, 300 para fazer manutenção. Eu acho que por 600 reais você acha um aparelho bem bonito e conservado, tá? Tirar o olho de peixe da câmera. Não, não dá. Né? Então ele comentou lá sobre o olho de peixe da câmera que eu fiz, né? Se sobrar tempo aqui na coisa eu volto em algumas perguntas mais interessantes e respondo. Não dá, aquela câmera ela é específica para ação, então ela tem aquele formato já direto, né? Não tem como mudar. Rec Mute nos takes, para que serve? Rec Mute, esse aqui não tem para falar nisso. Olha lá, não tem Rec Mute. Mas para que serve o Rec Mute? O Rec Mute serve, você percebe que quando você bate nele, ele não fixa, né? Ele simplesmente bate e você solta e ele volta. Para que serve isso? Por exemplo, você está gravando. Aí a gente usava muito o Rec Mute para quê? Ah, tô gravando uma rádio lá. Aí tá tocando a música que você gostava tal, e o cara vai falar. Então você ficava com o dedo no Rec Mute. Aí de repente o cara, 100,3 você apertava o Rec Mute. Daí ele ficava aquele trecho da fita, né? Ele continuava gravando aquele trecho da fita, mudo, sem áudio. Daí o cara, bom, agora vamos para a próxima música. Aí, pum, começava a tocar a próxima música e se soltava. Pra quê? Para depois você ir lá, voltar e aquele trecho morto, né? Você não precisava ficar cortando ele, você passava direto. Então o Rec Mute simplesmente é um intervalo que você dá na gravação da tua fita sem áudio, zero, né? Existem depois alguns equipamentos que tem algum sistema ANR, né? Inclusive eu abri um ontem, que na verdade eu vou abrir hoje à noite, na live de hoje à noite. Lembrando, estou fazendo esse vídeo na sexta-feira, mas estou falando de ontem. Ontem você provavelmente assistiu, se não aconteceu nada aqui depois do vídeo aqui agora. Você viu eu abri um tape deck que tem essa função. É uma função que você tem que deixar um certo intervalo entre uma música e outra. Para quê? Para ele poder achar a música, né? Então ele vai de música em música, mas tem que ter um intervalo. Ele descobre onde que está limpo a fita e para. Então o Rec Mute nada mais que você parar o áudio, você corta o áudio que está entrando na tua gravação e a fita continua gravando. Ao contrário do pause, que você, quando você aperta o pause, ele para a fita e para o áudio. Aí você solta, ele continua gravando. No Rec Mute você aperta, ele para o áudio e continua gravando, tá? Vamos lá. Por que não vende módulos AB no canal? Eu vendo. Tenho vários equipamentos à venda, quer dizer, tem alguns equipamentos à venda, mas pelo que eu entendi é assim, pô, você mostrou uma H2, você mostrou um Pre-Power A1, você mostrou um PM5000, mas você não tem esses equipamentos à venda? Vou falar uma coisa para você, hoje em dia, e cada dia que passa, você vai ter menos acesso a esse tipo de equipamento, isso é uma teoria minha. Esses equipamentos que você viu, que você vê no canal, não estão à venda, porque são meus. São meus, eu não vou pôr à venda. Talvez um dia ponha à venda, talvez um dia eu tenha outra ideia, queira adquirir uma outra coisa, aí eu ponho à venda. Mas por enquanto não estão à venda. E não tem como pôr à venda, porque você não encontra mais, não acha mais esse tipo de equipamento. Você só encontra equipamento todo judiado. Participe de uma live aí que eu busco os equipamentos anunciados, só encontra carcaça. Então, você queria que eu colocasse o meu PM verde e o meu CM verde aqui por quanto? Você acha que quantos eu venderia se eu colocasse os dois aqui por 3 mil? Se eu tivesse 20, eu venderia os 20 por 3 mil. Não vai achar mais. É a mesma coisa. As pessoas vêm e falam assim, pô, se você ganhasse na Mega Sena, que carro você comprava? Nem se eu ganhasse 30 vezes na Mega Sena, às vezes eu não conseguiria o carro que eu quero. Por quê? Porque existem três. Eu vou dar um exemplo clássico. Vamos lá. É um Dodge RT 1971 na cor verde, né? Verde. Existem três, acho que são 3 ou 2 carros. Um é de um colecionador, um está modificado, ele já é carro de arrancada, não compensa, e um acho que está para restauro. Os 3 não estão à venda. Se você chegar lá, talvez, claro, se você chegar lá nesse cara que é colecionador e tem um lá e oferecer R$1 milhão, acho que o cara vende. Você entendeu?
Mas tem coisas que não estão à venda, você não, nem com dinheiro se consegue comprar. Ah, eu tenho 5 mil reais, quero comprar um CM e um PM. Não acha hoje em dia, em bom estado, em estado legal, não vai achar. Continuando. Então, se eu fosse colocar equipamentos à venda, teria que ser novo. Tipo, ó, tem esse deck aqui, vendi um, peço para a fábrica mais um, ele me manda mais um. Vendi esse, peço para a fábrica mais um, ele me manda mais um. Aqui não é assim. Se eu vender esse, esqueça. Quando que eu vou achar um outro igual? Não vou achar mais nunca mais, entendeu? Vamos lá. Quais receivers top da Marantz? Bom, eu vou dar a minha opinião, quais eu acho que são os tops, tá? Porque tem alguns problemas. Exemplo, Marantz tem a fase quadrifônico, então 4400 é o top, né? Existe outro mais forte? Existe, tem outros modelos. Para mim, é o 4400 e dos estéreo é o 2285B. Ah, mas tem o 26, o 22, tem o 23, não sei o que, tem o 2600, tem o 25. Esses equipamentos dão muito problemas e é difícil de encontrar. Então, para mim, tem um 2600, num preço legal, até compraria, mas eu tô na procura de um 2285B, que seria o meu top, né? Eu já consegui o top da Sansui, que seria o 9090DB, isso na minha opinião. Tem gente que vai falar assim, não, mas existe receiver da Sansui melhor. Na minha opinião, o que eu gostaria de ter era um 9090DB, já tenho, acabou. Agora, o Marantz eu gostaria de ter um 2285B, então é isso, tá? Podem existir outros equipamentos de receiver mais top, mais legal, tem, mas pra mim, o meu interesse seria bem baixo. Continuando. O que botar entre aparelho para não arranhar? Olha, eu coloco de tudo aqui. Muitas vezes a pessoa vem aqui e fala assim, pô, alguém me perguntou, né? Tem um amigo aqui no canal, falou assim, pô, você coloca um papelão ali na tua linha System 5000, tem um papelão entre um equipamento a outro. Para que é aquilo? Para evitar ruído? Para evitar... Não, é para evitar de um riscar o outro, né? Você vai puxar o equipamento aqui, você arranha o painel. Você coloca um equipamento em cima, por mais que, não tá pegando, mas o peso do equipamento acaba pegando um parafuso da tampa e pegando aqui em cima. Então eu coloco sempre um papelão, um carpê, então eu sempre coloco, mas só que, claro, você tem que saber em qual aparelho colocar. Não vai colocar um papelão, pegar um 366, colocar um papelão e colocar o deck em cima. Aí você vai explodir o 366, né? Então tem aparelhos que você pode colocar alguma coisa entre uma coisa e outra. Exemplo, né? Eu tava com a minha H2 aqui, eu usava um papelão na H2 com um equalizador em cima do papelão. Só que daí eu percebi que ela estava esquentando, mas é claro que ela estava esquentando. Eu estava com o papelão em cima das duas grades laterais. Eu tive que cortar o papelão, colocar só onde que pega os pés do aparelho que está em cima, para poder ficar liberado as grades. Então tem que tomar cuidado aí com o que você põe em cima do equipamento. Continuando. Tem amplificador Sansui não tem nenhum. Já escutei vários. Ixi, dos anos 70, 700 aquela linha preta, né, 715, acho que é 712, 917, acho que uma vez tive um, que mais? 9900, uma coisa assim, mas infelizmente, né, como disse, é aquele negócio, pegava, testava, tá perfeito, beleza, dava uma geral, colocava na prateleira, no outro dia tava vendido, então não tive aquele prazer em ter, digamos assim, né. Continuando. Aiva dos anos 90. Então aqui um comentário que alguém fez, não fez pergunta, né? Então acabou as perguntas, mas ele fez um comentário aqui. Aiva nos anos 80 era top. Matou todos esses equipamentos dos anos 70. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho os Aiva dos anos 90, pra mim, os Aivas dos anos 90, eu acho que eles foram maravilhosos. Maravilhosos. Já contei isso, talvez não contei ainda, posso contar num Senta que lá vem história, mas para mim os Aiva dos anos 90 são maravilhosos. E por que isso? Porque simplesmente as pessoas chegavam lá e falavam assim para mim, isso lá em 95, 97, 98, 99, 2000, a pessoa vinha e falava assim para mim, puxa cara, eu tô vendendo meu som velho lá, ele tem uns 5 módulos, 2 metros de altura, umas caixas gigantes, pesadíssimas,
Poxa, eu vou vender eles. Por quê? Ah, porque eu fui numa loja e tinha um Aiva desses modernos, cheio de luz, com CD, com 5 CDs, pequenininho, toca pra caramba. Eu vou trocar aquele meu antigo pelo Aiva. Eu, beleza, traz teu velho aqui que eu compro, você vai lá e compra um Aiva. Então, pra mim, os Aiva foram maravilhosos nesse ponto, né? As pessoas, nessa época, decidiram se desfazer desses equipamentos pra trocar por Aiva. E uma coisa eu vou te dizer, com certeza, 90% dessas pessoas, tá, 90 é muito, mas digamos que 70% das pessoas que fizeram isso que eu acabei de dizer, hoje se arrepende e amargamente, porque se elas tivessem com o seu equipamento lá modulado na sua sala, ainda estariam lá. Já os Aivas não existem mais, né? Já foram pro saco faz tempo. Então realmente os Aivas, para mim, foi uma boa coisa que foi lançado, foram os Aivas. Mas eu particularmente acho uma droga. Continuando, então acabou, agradecer os comentários, sobre a câmera eu falei, sexta-feira já falei, até meio-dia, então é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ficou. Bom, é assim, se ficou alguma pergunta que não ficou, deu agrado, né? Putz, queria que você falasse um pouco mais do que eu perguntei, faz o seguinte, ontem teve live, domingo, domingo agora, eu pretendo fazer uma live à tarde novamente, como eu fiz semana passada, então faz o seguinte, não ficou boa aqui a minha resposta, eu queria mais detalhes, alguma coisa assim, vem na live de domingo, e aí entra lá e fala, ó, fiz uma pergunta, quero que você fale mais sobre isso. Aí a gente fala, bate papo, conversa um pouco sobre isso daí, né, e a gente pode bater um papo melhor. E com relação ao comentário lá que a gente estava discutindo não, né? Um bate-papo sadio, como eu disse. Então é isso, né? Esses equipamentos aqui, eles, por isso que são vangloriados, não, são cultuados hoje em dia. Porque eles eram comuns, mas eram de boa qualidade. Hoje em dia, os de boa qualidade não são comuns, né? Estão lá para cima, e os que você encontra normalmente são uma porcaria, um lixo, né? Então se você pegar um equipamento de hoje, porcaria, lixo, nessa época aqui, era o que? Era aqueles radinhos do Paraguai, sei lá, alguma coisa assim. É isso aí, valeu. Não esqueça de acompanhar a live no domingo aí. E não esqueça de dar um like aí para ajudar o canal. É isso aí, valeu, obrigado, até a próxima. Faz a pergunta aí nos comentários que semana que vem, na resposta 104, eu respondo. Valeu, tchau.